A forma de disputa, ela é com 9 rodadas e passam os 4 primeiros. Já fizeram um planejamento com relação à pontuação média que o clube precisa alcançar para chegar às semifinais? Não fizemos, a gente tem mais ou menos uma ideia em relação a isso, principalmente pelos estaduais anteriores, que eram com 10 equipes, e tem uma pontuação média em relação à questão de classificação, mas eu costumo falar para os atletas que a gente tem que pensar realmente no jogo a jogo, né? A gente estudou bastante a equipe do Inter de Lages e a gente está procurando fazer os ajustes na nossa equipe. Testamos possibilidades contra o Criciúma e contra o Barra nos amistosos. Acho que foram bons testes, boas respostas, né? Algumas situações ainda a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar em cima para conseguir corrigir, conseguir evoluir. Mas acho que a gente está num nível bom para começar a competição. Raul, não sei se você concorda, a sua avaliação em relação ao Rafael Pim, que teve altos e baixos na Série D, ele permanece para a Copinha, tem o Iago Haas, que também nas oportunidades que teve foi bem. Você pode mudar ou o Pim será o titular nesse início de Copa SC? Nós testamos essa situação, a gente ainda não decidiu quem vai iniciar a competição. Um amistoso, um deles iniciou, outro amistoso foi o outro que iniciou. Acho que os dois estão no nível parecido e no nível bom. Agora, esses últimos detalhes e últimos ajustes para a gente tomar uma decisão em relação a quem inicia a competição. O mais importante é que a gente tem todos aptos e prontos para iniciar, e iniciar bem. Na última segunda foi feito o lançamento da competição, você esteve lá e já sentiu o clima do campeonato. Dá para dizer, Raul, que é um mini campeonato catarinense com a expressão dos clubes de Série B e C do brasileiro que disputa a competição, tirando os que já estavam lá dentro também com o Morcillo? Eu acho que vai ser uma competição forte, principalmente porque a mudança de regra da CBF em relação às vagas da Copa do Brasil acaba fortalecendo a Copa Santa Catarina, porque somente 2 equipes têm as vagas garantidas da Copa do Brasil, no caso Criciúma e Brusque. Então acaba gerando uma competitividade alta com equipes que normalmente entravam direto na Copa do Brasil, o caso da Chapecoense, o Avaí, o Figueirense. Eu acho que essas equipes vindo de tanque cheio elevam o nível técnico da competição. Nós temos alguns objetivos dentro dessa montagem de elenco agora. A gente está montando agora, pensando na temporada de 24 também, mas a gente sabe o quanto é importante a competição. Ano passado a gente bateu a final, né? O primeiro objetivo é a gente conseguir a classificação, para depois a gente ver o que vai acontecer dentro do mata-mata, né? Temos realmente um objetivo maior, porém a gente precisa pensar no jogo a jogo, pensar nos detalhezinhos, pensar em cada adversário, pensar em evoluir a nossa equipe e entrosar a nossa equipe para que a gente possa crescer dentro da competição e lá na fase final a gente chegar bem. O Hercílio é um dos favoritos ou favorito ao título? Há uma pressão para ser campeão ou não? Como que você vê isso? Não, eu acho assim, se a gente for olhar em relação à questão de favoritismo, o Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina, a gente tem equipes dentro do estado que são, vamos dizer assim, consideradas as maiores, né? Como já citei, mas eu vejo que a gente está sendo um postulante à classificação e de repente um postulante a título muito pelo aquilo que a gente construiu aqui dentro nesses últimos 2 anos e por aquilo que a gente tem apresentado dentro de campo. Então eu vejo que a gente pode ser um postulante ao título, mas não considero o favorito. Acho que a gente tem que pensar em realizar e fazer o melhor possível dentro de campo para que a gente consiga ter os resultados. E aí, depois que a gente tenha os resultados, é que a gente pode galgar algo nesse sentido. Esse novo momento do Hercílio nessa terceira competição oficial do calendário, né, 23, o torcedor pode se surpreender com algumas alterações na equipe principal ou que inicia a partir desse sábado, já que você já tem 2 jogos treinos, né, trabalhado contra o Criciúma e contra o Barra, os treinamentos na semana também que antecede os jogos. Poderá ter alguma alteração? Pode ter sim, na verdade a gente testou possibilidades. Tem a questão de a gente ter sido eliminado, vamos dizer assim, precocemente dentro da Série D, diante do que a gente tinha de objetivo. Isso em algum momento gera frustração para todos dentro do clube, inclusive para os atletas. A gente tem que fazer essa virada de chave e às vezes demora um pouco em alguns casos pontuais, e às vezes a gente precisa também oxigenar em relação à questão
daqueles atletas que chegaram, ou também aqueles que estavam dentro do grupo e vinham treinando bem e que merecem uma oportunidade. Então, podem vir algumas alterações sim, a gente testou essas possibilidades, tanto quanto o Criciúma, quanto contra o Barra. Nos treinamentos também a gente vem testando essas situações, além da questão das suspensões que a gente tem. Então, esses 2 últimos treinamentos a gente vai fazer os ajustes necessários para iniciar bem a competição. Para a Copa Santa Catarina você terá o Vitinho, né? A princípio sendo aquele camisa 10, o Felipe Menezes era esse jogador na Série D e agora você conta com o Vitinho. O que muda? O que você ganha com o Vitinho nessa posição? Eu acho que ganha questão de vitalidade, né? Ele é um jogador mais intenso, mais forte. O Felipe Menezes é um jogador mais cadenciado, técnico, inteligente. O Vitor tem a capacidade de jogar na entrelinhas com qualidade técnica, mas tem mais força, né? Um vigor físico maior, então aumenta a intensidade de pressão na bola, e também em relação à questão das dinâmicas de movimentação, principalmente na situação de transição. A gente acabou usando ele dessa maneira nos 2 últimos jogos contra a Ferroviária. Infelizmente a gente não foi à frente. Ele vem numa crescente boa, ele chegou do Avaí numa condição física que não era ideal para jogar, né? Ele tinha ficado um período longo no Avaí lá, mais de um ano, com um número pequeno de jogos e uma sequência pequena. Acho que a chegada dele aqui, esse tempo de adaptação que ele teve, é necessário para iniciar bem a competição. Ele foi um dos atletas que se destacou nos amistosos, então eu espero que ele inicie bem a competição e possa nos ajudar bastante. Esse evento que acontece no Scarpelli no dia 9 forçou a antecipação de um dia do jogo contra o Figueirense, de quarta para terça à tarde. E por isso também antecipou o jogo do Ercílio, pelo previsto 66 horas, para sábado à tarde. O clube queria jogar aos domingos, contra o jogo da Série D. Isso no teu trabalho do dia a dia, claro que vai ter uma diferença depois para a terceira rodada de 15 dias. Atrapalha, Raul? Você vem de uma competição nacional, tem uma semana de treinamento, você tem que antecipar um dia de trabalho, tem que já pensar no jogo da terça-feira depois de sábado e para 15 dias para jogar só a continuação no dia 17. O ideal é ter um calendário já pré-determinado para a gente poder seguir esse calendário em relação à questão de planejamento, né? O nosso planejamento realmente estava organizado para jogar no domingo, né? No caso contra o Inter de Lages, jogar na quarta-feira contra o Figueirense. Houve essa situação de alteração. A primeira possibilidade era jogar o jogo contra o Figueirense para bem depois, e a gente ficaria mais de 15 dias sem jogar. Teria que mexer no jogo do Nação também, que era a terceira rodada. Ou tinha essa possibilidade de uma antecipação, e um dia o jogo do Figueirense e o nosso também. A federação determinou isso, a gente conseguiu reorganizar a nossa programação, né? Não foi com o tempo adequado, mas conforme aquilo que a gente tem que cumprir em relação às regras da federação, que é quem determina quando são os jogos. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa preparação. Vai ter um espaço curto entre o jogo do Inter de Lages e do Figueirense, mas a gente vai procurar trabalhar em cima da recuperação dos atletas para que a gente consiga fazer 2 bons jogos. Muitos torcedores ficaram chateados por conta de o Ercílio ter sido eliminado de forma precoce na Série D. Estão com o pé atrás. O que você diz para esses torcedores? Acho que é normal. O mais frustrado que o torcedor, pode ter certeza, fomos nós que ficamos, nós que fizemos o planejamento, nós que estamos no dia a dia. Acho que a gente trabalhou, entregou, fez o máximo, fez o melhor. Mas como eu sempre falo, a gente não controla o resultado final do jogo. Acabamos sofrendo um gol numa última bola. E isso gera questionamentos internos e externos. Isso faz parte do processo, mas a gente pode mostrar para o torcedor tudo aquilo que foi construído até o momento, até dentro da temporada. O Ercílio Luz é a equipe das 4 divisões do brasileiro que menos perdeu na temporada, são só 3 derrotas, 16 vitórias na temporada, invencibilidade em casa, um jogo bem jogado, não um jogo por jogar. Então, acho que o resultado a gente não controla, acabamos perdendo. A gente não tinha controle sobre isso, e o que a gente tem que fazer é trabalhar para a próxima. Se ficar pensando para trás, não vai resolver nosso problema. Nessa linha aí que você citou agora, você pediu uma outra situação e deixasse de lado um pouco essa questão de vencibilidade, mas jogando em casa, do lado do torcedor, obviamente tem que vencer todos os jogos para pontuar. Mas como é que ficou o clima depois da eliminação, depois de retomar aquele descanso, voltar aos trabalhos? Como é que está o clima dos jogadores que já estão aqui há um bom tempo também, esquecendo essa questão de vencibilidade, mas no dia a dia do trabalho? Não, gerou uma frustração, né, Eduardo? A gente tinha um objetivo maior dentro da temporada,
né, que era buscar o acesso. A gente sabe disso, a gente trabalhou bastante para isso, a gente fez o melhor, e aí de repente o nosso melhor não foi o suficiente, né, a gente acabou sendo desclassificado por uma equipe qualificada, faz parte do processo. O que eu falei para os atletas é que é uma situação que não tem retorno, né, vira um aprendizado para as próximas etapas, né, não adianta a gente ficar pensando para trás. Cada pessoa reage de uma maneira, assim como o torcedor reage de uma maneira, os jogadores, diretores, comissão técnica. Então, é um momento de a gente se manter unido, se manter forte e manter o foco no trabalho para que a gente consiga retomar o caminho de vitórias. Na verdade, que não foi nem um caminho de, vamos dizer assim, como eu falei, número de derrotas, esse tipo de situação, são situações pontuais, né? Faltou a gente conquistar, que era o que a gente tinha como objetivo. O que a gente tem que fazer agora é pensar na Copa Santa Catarina, pensar no dia a dia, continuar trabalhando para que a gente possa realmente conquistar algo que seja importante para o Ercílio Luz.